Bom dia, sexto ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada, tá? Na página 303 e 305. E vamos começar hoje o capítulo 3, né? Que fala sobre o efeito de algumas substâncias, tá bom? Vamos lá. Vamos abrir o livro na página 303 para fazermos a correção. Seção atividades. Primeira questão. Como os medicamentos atuam no organismo, né? Então, existem várias formas, né, de medicamentos, né? Medicamentos que são ingeridos, né? Medicamentos de uso oral, medicamentos de uso injetável e também medicamentos que são absorvidos pelo contato com a pele. Então, após a ingestão, a injeção ou a absorção pela pele, a maioria dos medicamentos ele vai passar para a corrente sanguínea e vai poder circular por todo o nosso corpo até alcançar o local-alvo para atuar, né? Então, cada medicamento ele vai atuar num local específico, num grupo de células, num órgão específico, seja através da injeção ou a absorção, tá bom? Segunda questão. Os medicamentos comercializados, após a realização de muitos testes para provar sua eficiência, geralmente são patenteados e autorizados pela Anvisa. Esses são, então, chamados de medicamentos de referência. Explique a diferença entre esses medicamentos e os chamados genéricos, né? Os medicamentos que são de referência e os genéricos. Os medicamentos genéricos, eles não têm nenhuma diferença, né, em termos de composição em relação aos medicamentos de referência, pois as fórmulas dos genéricos, liberadas após 20 anos legais de exclusividade para o laboratório que registrou a patente, são iguais às dos medicamentos de referência, tá? Então, é a mesma fórmula, tanto no medicamento de referência quanto no medicamento genérico. Então, professor, existe alguma diferença, portanto, somente no custo, né, o valor deles, tá? Os genéricos, eles devem ser obrigatoriamente, né, mais baratos, mais ou menos uns 20%, 30%, em relação aos medicamentos de referência. Então, a diferença está no preço, tá, gente? Vamos agora para a terceira questão. Quais são os dois tipos distintos de mecanismo de ação dos medicamentos? Explique brevemente cada um deles, né? Então, na terceira questão, nós vamos responder o seguinte, né? Os medicamentos, eles atuam no organismo de forma específica e de forma inespecífica, certo? Os medicamentos de ação inespecífica, né, são aqueles que não atingem alvos moleculares, como receptores, os canais iônicos ou enzimas celulares. Eles não têm um alvo específico para desencadear sua ação farmacológica, ou seja, não tem nenhum receptor, nem alguma enzima que vai se ligar a esse medicamento. Já os medicamentos, né, qual seria um exemplo? Né, os antiácidos, tá? São exemplos de medicamentos de ação inespecífica. Já os medicamentos de ação específica, né, o próprio nome já diz, eles precisam se ligar especificamente a um alvo, tá, para desencadear a sua ação. Esse alvo, ele pode ser receptores, tá? Pode ser enzimas, proteínas. E os antibióticos e também os anti-inflamatórios, eles são exemplos, né, desses medicamentos de ação específica, vão atuar especificamente, né, se ligando a proteínas ou enzimas, tá, na reação. Quarta questão. Qual é a finalidade das vacinas, né? Para que servem as vacinas? Todo mundo aqui já deve ter se vacinado, com certeza tem até ainda a carteirinha de vacinação, né? Então, as vacinas, elas têm a finalidade de estimular as defesas do nosso organismo, né, contra agentes infecciosos, como vírus e bactérias. Então, nós já tomamos, né, vocês já devem ter tomado, né, vacinas para coqueluche, sarampo, rubéola, tá? Catapora. Então, todas essas vacinas, elas contêm
ou vírus, né, enfraquecidos, causadores dessas doenças, ou partes dessas moléculas, desses agentes infecciosos, que através do momento, né, a partir do momento que eles entram no nosso corpo, vai estimular o nosso sistema de defesa a produzir os anticorpos, que são as células de defesa do nosso corpo, tá? Para nos proteger tanto de vírus quanto de bactérias. Então é importante estar sempre com o calendário de vacina em dia, tá? Vamos agora para a quinta questão. Do que são feitas as vacinas e como elas agem no organismo, né? Aquilo que eu acabei de falar, né? As vacinas, elas são constituídas de substâncias ou partículas que compõem partes de vírus ou bactérias causadoras de determinadas doenças infecciosas, ou até mesmo micro-organismos atenuados, ou seja, o vírus, né? Aquele micro-organismo enfraquecido. A partir do momento que eu tomo essa vacina, eu não vou desenvolver a doença. O vírus, né, ou o micro-organismo lá, ele vai estar enfraquecido. Vai apenas estimular o meu sistema de defesa a produzir células de defesa. Então, na vacinação, o indivíduo ele recebe antígenos, tá? Antígenos são substâncias estranhas, né, que são partes do vírus ou bactérias ou micro-organismos enfraquecidos, tá? Para determinada doença, e o objetivo é de estimular as defesas do nosso corpo, né? Uma vez estimuladas essas defesas, o nosso corpo passa a produzir células de memória, né? Que são aquelas células que vão reconhecer quando novamente ou futuramente vocês possam ter contato com esse agente infeccioso, e ele já vai ter os anticorpos específicos formados, né? Para combater aquela doença em questão. Bom, sexta questão. Os antibióticos podem ser classificados conforme o modo de atuação. Faça uma pesquisa e escreva a seguir quais são as duas classificações dos antibióticos de acordo com esse critério, né? Então, os antibióticos, eles podem ser divididos em duas classes. Os antibióticos bactericidas, o próprio nome diz, bactericida é aquela substância que destrói bactéria, né? Que invade o nosso corpo. E existem os antibióticos bacteriostáticos. Eles não destroem as bactérias em si, eles apenas inibem a proliferação de certas bactérias, controlando, né? E facilitando a ação da defesa do sistema imunológico, ou seja, facilitando o nosso sistema de defesa. Então, não chega a matar, a destruir a bactéria, mas sim inibir a proliferação dela até certo ponto, né? Para que o sistema imunológico possa entrar em ação e venha a destruir esse agente infeccioso, certo? Sétima questão. Na produção de soro antiofídico, animais são usados para produzir anticorpos e as inoculações de antígenos nesses animais são periódicas. Analise o gráfico e responda ao que se pede. Então, aí a gente tem um gráfico que mostra na vertical a taxa de produção de anticorpos, tá? E o tempo, né, que esse anticorpo está sendo formado, tá? E no gráfico a gente tem duas letrinhas que estão representando a resposta imune primária e a resposta imune secundária, para identificar, tá? Então, no item A, o ponto que está representado no gráfico pela letra A é a resposta secundária, tá? Que vem depois de algum tempo, e o B seria a resposta primária, que é aquela resposta mais imediata. Item B. Comente resumidamente o que ocorre no sistema imunológico no primeiro contato com o antígeno, né? Antígeno é a substância estranha, né, ao nosso corpo. O que acontece? As células do sangue, que são os linfócitos ou células B, que são células de defesa, fazem um reconhecimento do antígeno e indicam a produção de anticorpos. Então, a partir dessas células aí, elas vão reconhecer aquele antígeno e começam já a produzir os anticorpos. Após a produção, esses anticorpos eles são liberados no sangue e vão agir, né, e vão combater, vão destruir aquele agente infeccioso invasor. Vamos agora para a oitava questão. Qual é a diferença entre o sistema de proteção do organismo por vacina e por soro, né? Qual é a diferença entre vacina e soro? Então, nós vimos anteriormente, né, que as vacinas elas são responsáveis pela imunização do organismo, estimulando a produção de anticorpos, né, para combater aqueles antígenos ou aquelas substâncias invasoras do nosso corpo.
Então, a vacina serve para prevenir a doença, porque ela estimula para produzirmos anticorpos e futuramente, quando tivermos contato com os agentes infecciosos, nós já temos anticorpos para combatê-lo. O soro não. Os soros, eles são uma proteção imediata, né? Ele contém anticorpos já prontos, que são injetados na pessoa, principalmente quando ela é picada, né, por algum organismo peçonhento, tá? Pode ser uma serpente, né? Certo? Que essas serpentes peçonhentas, elas apresentam toxinas, e os soros, eles contêm, né, anticorpos específicos, né, para aquelas toxinas, tá? Então, no caso dos soros, não há o estímulo do sistema imunológico para a produção e nem célula de memória. Então, a vacina estimula o sistema imunológico, não tem anticorpos formados, e o soro já traz os anticorpos formados e não estimula o sistema imunológico, tá bom? Agora nós vamos para a página 305. 305, que diz o seguinte: os medicamentos são desenvolvidos ao longo do tempo, né? E são empregados para manter a saúde, né? Que pode ser por meio de soros, que são defesas para combater as toxinas, tá? Do lado aqui direito, de animais peçonhentos. As vacinas, elas previnem o quê? As doenças, tá? Os anticorpos, os antibióticos, desculpe, eles tratam as doenças. E as tecnologias para o desenvolvimento, né, de microscópio, raio-x, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, tá bom? Então, essas foram as correções da aula passada. Agora, a gente vai começar um pouquinho, tá? Um pouquinho falando, né, sobre o efeito de algumas substâncias no nosso corpo, tá? Então, desde a pré-história, né, o homem, ele obtém do meio ambiente o quê? O alimento, abrigo, tá? E muitas substâncias que são extraídas principalmente de plantas, né, que pelos nossos ancestrais eram muito utilizados para a cura de doenças, né, para o tratamento de muitas enfermidades. Então, com o avanço da tecnologia, né, o homem passou também a produzir muitas outras substâncias, além dessas que eram produzidas naturalmente, né, extraídas das plantas, tá? Então, aqui nesse capítulo a gente vai discutir o seguinte, né? O uso de todas essas substâncias é permitido. Então, ao longo do capítulo nós vamos ver que algumas dessas substâncias, elas não são permitidas, né, a comercialização, a produção, tá certo? Ao longo das nossas próximas aulas. Quais são os problemas gerados pelo uso de algumas delas? O que são substâncias psicoativas? Então, tudo isso nós vamos discutir a partir de hoje na nossa aula sobre o efeito de algumas drogas, capítulo 3, tá? Bom, então, falando-se de drogas, né, e substâncias psicoativas, o que seria, né, droga e substâncias psicoativas? Droga, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é qualquer substância que não é produzida pelo nosso corpo, que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais dos nossos sistemas, né, produzindo alterações em seu funcionamento. Exemplo, a maioria do medicamento a gente pode dizer que é uma droga, porque é uma substância que não é produzida pelo nosso corpo, né, para tratarmos algumas enfermidades. Temos o café, temos o álcool, temos o cigarro, então tudo isso também é classificado como um tipo de droga, tá? Então, o que varia, né? O que vai variar entre os tipos de droga? É a sua ação no organismo e a finalidade pela qual ela será usada, né? Para que ela vai ser usada? Então, agora nós temos o conceito de substâncias psicoativas, né? Substâncias psicoativas são aquelas que interferem nos mecanismos de transmissão dos estímulos nervosos. Ou seja, ela interfere nessa transmissão, agindo diretamente nas sinapses. O que são sinapses? São regiões que existem nas células, né, que transmitem os estímulos nervosos, que são os neurônios, tá? E isso produz efeitos que levam à dependência física ou psicológica daquela substância. É o que causa a dependência, tá? Como é que essas substâncias psicoativas são classificadas? Elas são classificadas em 3 grandes grupos, né? Substâncias depressoras, estimulantes e perturbadoras do sistema nervoso. Em relação à comercialização, nós vimos que algumas
substâncias dessas, elas podem ser comercializadas e outras não. Daí elas são classificadas em dois tipos, tá? As drogas lícitas e as drogas ilícitas, tá? Então, o que são drogas lícitas, né? São substâncias que, por lei, podem, né? Eu chamei até atenção ali no podem, de azulzinho, podem ser produzidas, comercializadas e consumidas, tá? Exemplo, o álcool, né? Bebidas alcoólicas, elas podem, é uma droga, tá? Mas é uma droga lícita, ela é permitida por lei, né? Tanto a produção como a comercialização e o consumo, né? Pelas pessoas. Temos a nicotina, que é uma substância extraída da folha, né, do tabaco, né, na fabricação de cigarros. Temos analgésicos, ansiolíticos, né, que são aqueles que tratam pessoas que têm ansiedade, tá? E temos as drogas ilícitas, né? Drogas ilícitas são aquelas que não são permitidas por lei, não podem ser produzidas, nem comercializadas e nem consumidas, né? Nós vamos estudar todas essas drogas, tá, gente, aqui? Maconha, cocaína, crack, heroína e LSD são exemplos de drogas que não podem ser comercializadas. Aqui no Brasil, né, não é permitido por lei. É claro que alguns países, por exemplo, tem uma lei, né, criada para poder tanto produzir como consumir a maconha, que tem as suas propriedades, para a cura, né, de muitas doenças, para o tratamento de muitas doenças, tá certo? Então, gente, a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui, tá? A agenda de vocês com a atividade de casa vai na agenda complementar essa aula e a gente se vê na próxima semana. Tenham todos um bom estudo e não deixe acumular conteúdo, gente. Tchau, tchau.